Olá a todos, eu me chamo Amanda Gel, que sou repórter do Liberal, e a gente está aqui com o Gustavo Lobo, que é pesquisador da Agroícone, que vai ajudar a gente a entender um pouco sobre o cenário no que tange o seguro rural no Brasil e aqui no Pará. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Amanda, e você? Tudo ótimo. Gustavo, antes de tudo, eu queria que tu explicasses para a gente o que é, afinal, o seguro rural, por que é importante, quem é que pode fazer, como é que é feito, enfim. Olha, Amanda, o seguro rural hoje em dia é um dos instrumentos, um dos principais instrumentos de gestão de risco na agropecuária brasileira. Né? A gente tem basicamente dois instrumentos um similar ao seguro e o outro um seguro em si, né, que é o Proagro, né, destinado a pequenos e médios produtores, e o PSR, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, né, operado aí pelas seguradoras privadas. Tá? Basicamente, né, a cobertura de seguro sobre as áreas produtivas no Brasil, né, para mitigar aí o risco de eventos climáticos catastróficos. Né? Então, uma vez que o produtor adquire aí uma apólice de seguro, né, em eventos adversos extremos, né, ele receberia aí uma indenização, né, e parte do prêmio da apólice, né, ou seja, o montante que o produtor deveria pagar para a seguradora, parte desse prêmio é pago pelo próprio governo. Tá? Então, trocando em miúdos, é por aí, né, que é assim que funciona a política de seguro rural no Brasil. Perfeito, Gustavo. Tem um estudo divulgado recente por vocês, né, que aponta que a área brasileira segurada caiu, né, em compensação, em áreas mundiais como Estados Unidos, isso aumentou. A gente tem esse recorte em relação ao Pará? O que a gente tem de dados em relação ao Estado? Olha, Amanda, temos sim, tá? Se a gente for observar na região norte, tá? A região norte em relação ao Brasil como um todo, ela é a menos, digamos, tem uma menor área segurada no Brasil, tá? Em 2022, né, os dados de 2022 giram em torno aí de quase 2%, né, da área segurada total no Brasil, tá? Mas o ano de 2021 ele é mais emblemático, tá? Que foi um ano com o pico, né, o histórico de área segurada no Brasil, tá? Inclusive no próprio Pará, no próprio Nordeste, na própria região Norte e no Pará, tá? Na região Norte, em 2021, foram quase 290 mil hectares, tá? Segurados. E no Pará em si foram quase 50 mil hectares, isso em 2021. E aí, quando a gente olha para 2022, né, o cenário se inverte de uma forma bem importante, preocupante, né, caindo aí para quase 10 mil hectares, para cerca de 10 mil hectares segurados no estado do Pará para 2022. Então, ou seja, a gente saiu de 2021 com 50 mil hectares para 2022 com cerca de 11 mil hectares segurados no Pará. Tá? Esse movimento de queda ele foi registrado não só na região norte, muito menos só no Pará, tá? Foi ao longo de todo o país, por alguns motivos, tá? Desde, especialmente, o aumento dos custos de produção, tá? Que, por consequência, aumentaram aí os custos das apólices de seguro, os próprios riscos climáticos, né, que estão cada vez mais frequentes, né, e a subvenção econômica do prêmio, que caiu, não na mesma escala, né, em que a área segurada caiu, né, é importante dizer, mas a subvenção do prêmio, os recursos destinados para a subvenção também caíram. Tá? Tá. Quando a gente fala do Pará comparado aos outros estados, a gente consegue fazer esse comparativo se o Pará ele está muito abaixo ou ele, enfim, o que ele representa aí nesse montante de área segurada? Se a gente for pensar no país como um todo, com toda certeza, né, seria uma comparação injusta, uma vez, né, que a região norte ela, né, representa aí menos de 2% da área segurada total do Brasil. Tá? Se a gente for olhar do ponto de vista relativo com os estados da região norte, tá, o Pará, em 2022, inclusive, perdeu o posto para Roraima, né, como maior área segurada. Hoje em dia, o Pará está o terceiro estado da região norte, com quase 11 mil hectares em 2022 segurados. Tá? Esse processo se reverteu aí de 2021 para 2022. O Pará estava em segundo na região norte, com 50 mil hectares, né, e perdeu esse posto para Roraima, que também registrou uma queda na área segurada, mas o Pará registrou uma queda com intensidade ainda maior. Tá? É importante também, né, essa questão relativa. É importante a gente ter um cuidado na hora de comparar regiões, né? Uma vez que as regiões estão
naturalmente expostas a riscos climáticos distintos, né? E tem outros elementos também que influenciam sobre o mercado seguro, a dinâmica do mercado seguro numa determinada região, tá? A própria cultura do seguro, né? A própria cultura da gestão de risco, né? Se a gente está inserido numa região cujos riscos climáticos são menores, naturalmente, né, o produtor ele adota outras estratégias de gestão de risco. Não é que ele não adota, mas ele não precisa necessariamente, muitas vezes, a contratação do seguro. Ainda assim, né, o que a gente vem observando é que esse padrão climático vem se operando ao longo de todo o território, né? Então, é algo de se ter atenção, né? E a expansão do seguro nas regiões menos seguradas é fundamental até para as regiões que são muito seguradas, né? Porque a gente está falando de saúde da seguradora, saúde do mercado segurador. E parte dessa saúde advém da capacidade do mercado em se inserir em regiões de menor risco climático, diversificar as regiões e as culturas, né, para reduzir o que a gente chama de seleção adversa, né, que é quando somente aqueles indivíduos, aqueles produtores estão expostos a um risco maior que contratam o seguro. Né, a gente precisa diversificar. Né, então, alcançar essas regiões, né, com pouca cobertura de seguro rural é fundamental para a melhoria da sanidade, né, do mercado como um todo. Tá, perfeito, Gustavo. A gente consegue mensurar quais são as culturas, quais são os tipos de dentro da agropecuária que são mais seguradas? Conseguimos sim. Só para o estado do Pará ou o recorte Brasil? Se tu tiveres do estado do Pará, a gente pode fazer o recorte Brasil e depois entrar no Pará. Perfeito. Olha, se a gente for olhar para o Brasil, né, a principal cultura segurada, né, é a soja. Deixa eu só colocar aqui a área. A principal cultura segurada é a soja, está em 2022, com cerca de 3 milhões de hectares, 3 milhões e meio de hectares, tá? Seguido do milho, segunda safra, o trigo, tá? As culturas temporárias. Se a gente for fazer o recorte somente para o estado do Pará, a gente vai observar um padrão semelhante, tá? Com 3 culturas principais, tá? Soja, milho segunda safra e milho primeira safra. Em 2022, como a gente teve uma área, né, de 10 mil hectares segurados, no Pará, 5 mil para soja, 4.500 hectares para milho segunda safra e 1.000 hectares para milho primeira safra. Tá? Esses foram os números para 2022. 2022 é um ano um tanto quanto frustrante para o seguro como um todo. Se a gente for olhar 2021, esse padrão também se repete, pelo menos em termos de ordem das culturas, tá? Mas a cifra da soja para 2021, em termos de área, foram 37 mil hectares segurados no estado do Pará, tá? Então, ou seja, basicamente, né, as culturas temporárias aí de grãos, né, soja e milho. Tá, então isso mostra também que essa cultura de grão, ela está mais imersa dentro dessa política de seguro rural, né? Exato. As outras culturas ainda não absorveram, digamos assim, essa política. Na tua avaliação, o que tu achas, quais são os impactos assim que podem ocorrer, né, dessa baixa adesão, uma vez que a gente está aí enfrentando várias mudanças climáticas, inclusive esse assunto está bem em voga, né, ultimamente. Sim. Com toda certeza, né, nesse incremento aí da frequência desses eventos climáticos adversos, né, e uma vez que o Pará está imerso também nesse cenário, a expectativa é que cada vez mais, né, o produtor fique desassistido nesse sentido, né? Então, isso tem um impacto tremendo na vida das famílias, especialmente. Então, né, se as expectativas de mudanças climáticas, intensificação desse processo de mudanças climáticas, né, se confirmarem, né, é fundamental, né, que a gente expanda, com toda certeza, a área segurada no Pará, exatamente para proteger, né, a produção e a renda familiar do produtor. Né? Acho que esse é o grande ponto mais fundamental. E, principalmente, eu acho que um ponto muito importante que o produtor precisa se atentar, né, para esse novo cenário de mudança climática é um conceito, né, um entendimento de que a gestão dos riscos ela tem que ser integrada. Né? Não é só o seguro rural que vai solucionar, né, ou que vai mitigar toda a exposição do risco do produtor. Né? A gente tem que pensar que existem instrumentos, né, que são transversais à própria política de seguro, por exemplo, o zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, né, que, né, confere ao produtor aí as janelas adequadas para plantio, né, que é fundamental que o produtor utilize esse instrumento, né, e as próprias estratégias de manejo, né,
o manejo mitiga risco climático. A gente sabe que um produtor que adota um plantio direto, ele está menos exposto a um risco de seca, por exemplo, né? É claro, né, até determinado ponto, mas o entendimento de que a estratégia de gestão de risco ela é integrada, em que estratégias de manejo para mitigar aqueles riscos mais frequentes, porém menos catastróficos, e o seguro rural para mitigar aquele risco, né, de eventos climáticos muito extremos, né, esse entendimento é fundamental, tá, independente da região, tá, para o enfrentamento dos desafios que virão nas próximas décadas em relação a essa questão climática. Tá, e Gustavo, a gente tem, como tu colocaste, uma baixa cobertura por enquanto aqui no estado, mas a gente tem um grande potencial de crescimento, né? Como é que tu enxergas esse potencial e quais as tuas perspectivas aí para os próximos anos? Eu acho que a política de seguro rural ela vem a reboque, né, da disponibilidade de recursos para subvenção, né? Então, acho que um primeiro gargalo que precisa ser solucionado é essa questão da discricionariedade do recurso, né? Ele pode sofrer cortes, né, ao longo dos períodos, né, e estar exposto a ciclos políticos, né? Então, esse é um limitante, né, que acaba por segurar aí a evolução do próprio mercado seguro, um dos limitantes, né? Mas entendendo que o próprio mercado de seguros está em crescimento, apesar dos cenários adversos dos últimos 2 anos, né? Mas entendendo que a gente vem ganhando tração e maturidade nesse mercado, né? E com a expectativa de que os governos passem a encarar essa política de uma forma mais prioritária, a expectativa é que sim, a área segurada em todos os estados, em todo o território nacional, seja expandida, especialmente, né, também atacando não só a questão da oferta no que diz respeito a recursos, mas na demanda, né, levando informação ao produtor, né, e que ele tenha um entendimento de que esses instrumentos eles são fundamentais para que ele garanta a sua perenidade na atividade no futuro, né? Então, a expectativa sim é positiva, apesar, né, de diversos desafios aí postos no presente que precisam ser solucionados do ponto de vista estruturante, né, e também do ponto de vista cultural dos produtores rurais, e isso difere por regiões, claro, mas é um cenário comum a todas as regiões do país. Tá, e Gustavo, para a gente finalizar, assim, qual que seria o passo a passo? Caso o produtor rural ele queira fazer um seguro ou ele queira implementar outra, enfim, estratégia de gestão de risco, qual que seria esse passo a passo para ele? Existe algum critério? O que é levado em conta, o que é analisado? Como é que ele consegue acesso a esse seguro? Quem ele tem que procurar, enfim? Eu diria que o primeiro passo, tá? E o mais importante, porque ele vai informar o produtor muito mais do que qualquer coisa que eu afirmar aqui, é a busca pelo aplicativo do PSR, tá? Existe um aplicativo do mapa, né? Contendo todas as informações, tá? De culturas seguradas no município do produtor, né? Quem está ofertando aqueles seguros, né? Quais são as coberturas e quais são os percentuais de subvenção para cada uma das culturas. Então, eu diria que o primeiro passo, com toda certeza, é a busca por informação do mercado de seguros, especialmente utilizando essa ferramenta, né, que o MAPA lançou, se não me engano, em 2021, né, e que provê informação aos produtores de forma geral. Tá? Então, com toda certeza, essa seria a maior dica que eu poderia dar ao produtor no que diz respeito a acesso à informação. Busque o aplicativo do PSR, do Programa de Subvenção Rural, do Programa de Subvenção do Prêmio do Seguro Rural, tá? Que ele, com toda certeza, vai conter todas as informações necessárias para o produtor, né, tomar as melhores decisões em relação à estratégia de gestão de risco que ele vai adotar. Tá. Gustavo, então, queria te agradecer aqui por essa entrevista, pela tua disponibilidade, agradecer também a equipe de comunicação que ajudou a gente, né, a viabilizar, e muito obrigada pela entrevista, e fico muito feliz da gente poder conversar por aqui. Eu que agradeço em nome da Agroícone, e qualquer coisa estamos à disposição. Se eventualmente vocês precisarem de alguma informação extra, algum dado, né, a gente tem aqui a pronta entrega, então só entrar em contato que a gente auxilia vocês. Tá bom, muito obrigada, Gustavo. Tchau. Obrigado.